Olá, aqui é o Dr. Richard Magalhães e hoje quero conversar sobre um tema muito importante. O título é: será que é doença intestinal inflamatória? Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês sabem que no consultório nós muitas vezes desfazemos diagnóstico de doença intestinal inflamatória. Muitas vezes o paciente vem já com um diagnóstico prévio, porque apresentava diarreia, dor abdominal e teve esse diagnóstico de doença inflamatória e já está inclusive usando medicamentos para a doença como imunossupressores e às vezes imunobiológicos. E conversando um pouco mais com o paciente, entendendo os exames, nós conseguimos verificar que o paciente, em algumas situações, não tem doença intestinal inflamatória. E por que isso acontece? Porque o diagnóstico é um diagnóstico às vezes um pouco difícil. Não basta que o paciente tenha diarreia por uma semana, não basta que o paciente apresente lesões na mucosa intestinal através de uma endoscopia para se fazer o diagnóstico de Crohn e retocolite. Nós temos que lembrar, por exemplo, que um paciente que apresenta uma gastroenterite aguda, uma infecção intestinal, que é submetido a uma colonoscopia, vai apresentar lesões da mucosa extremamente sugestivas de doença intestinal inflamatória e pode, por uma pessoa desavisada, fazer-se o diagnóstico errôneo de doença intestinal inflamatória. Existem tantos diagnósticos chamados diferenciais que o médico que atende o paciente deve sempre considerar. Por exemplo, uso de medicamento, infecções. A tuberculose intestinal pode simular um quadro característico de doença de Crohn, com a mesma localização, com o mesmo tipo de apresentação clínica, com o mesmo achado, às vezes, anatomopatológico. Entre outras tantas, doenças reumáticas também podem simular múltiplos medicamentos podem determinar ulcerações, lesões da mucosa intestinal, tanto da mucosa do intestino delgado quanto do intestino grosso. Então, é muito importante que se faça o diagnóstico correto. E por quê? Porque no momento em que eu faço o diagnóstico de doença intestinal inflamatória, eu vou estar mostrando para esse paciente que ele tem uma doença crônica, que vai ser uma doença para o resto da vida e que ele vai ter de usar medicamentos imunossupressores, imunobiológicos para o resto da vida. E imaginem vocês se esse diagnóstico não está correto. Por isso, é muito importante entender o mecanismo, os sintomas e o diagnóstico de certeza para que não incorramos em problemas como esse. Até breve!